Olá pessoal, bom dia para todos. Aquele bom dia bem forte, né? Que é para a gente entender que estamos aqui de boa vontade, né? Boa vontade daqueles que querem aprender, querem doar. Todos nós aqui somos doador. Nós fazemos um entrelaço energético como uma aranha faz a sua rede. E acolhemos a cada um com muito amor e muita paz, né? Então, nessa manhã de domingo, temos aqui como palestrante Marcos Campos, faz parte do quadro de levar o conhecimento para todos aqui e também para as redes sociais. Quem ouvir, pode ouvir no bom dia, no boa noite, na madrugada. Fica à vontade daqueles das redes sociais. Nós temos aqui para compor a mesa a Kelly, vai ler um minuto de sabedoria, e Chico Martins vai ler um pouco do Evangelho, e dando a continuidade com Marcos Campos, com o tema Jesus, Mestre dos Mestres, para poder a gente entender mais ainda que falar de Jesus é fácil, e entender ele como Mestre dos Mestres fica a mercê das colocações e entendimento de cada um de nós. Então vamos nos organizar no silêncio, na calma, não pensar fora do ambiente, mas sim pense no seu problema, pense no que você está aqui, reconheça. E a gente dá muitas voltas, viemos muitas vezes procurar a casa para ver Jesus, para ver aqueles que já desencarnaram, e eles faz presente invisivelmente em todos nós. Divino Mestre das almas, olhai para cada um de nós, porque é através do seu amor que libertamos e sentimos mais leve para poder nos carregar o nosso fardo. A nossa consciência muitas vezes nos pesa, nos pensando no amanhã, se o amanhã é o passo que damos, e o amanhã é conquista. Ajuda, Jesus, a nos conquistar as boas coisas, principalmente e fortemente a saúde, a paz interior. Graças a Deus. Agora eu vou passar para a Kelly para ler o minuto de sabedoria. Seja forte nos embates da vida e não desanime. Se o sofrimento o visita em sua pessoa ou nas pessoas que lhe são caras, o sofrimento, além de purificar-nos, realiza o aprimoramento de nossa força interna. Ninguém consegue passar anos sem prestar exame. Ninguém consegue progredir sem sofrer o exame da natureza, que verifica se realmente sabemos ser fortes, suportando as dores. Graças a Deus e obrigado, minha querida, por ter aceitado. Agora vamos à leitura do Evangelho, capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a nossa mão direita. A beneficência. A beneficência, meus amigos, vos dará nesse mundo as mais puras e as mais doces alegrias. As alegrias do coração que não são perturbadas nem pelos remorsos, nem pela indiferença. Pudesseis compreender tudo o que encerra de grande e de suave a generosidade das belas almas, e esse sentimento que faz com que se olhe entre com os mesmos olhos com o qual se olha a si mesmo, que se desnude com alegria para vestir seus irmãos. Pudesses, meus amigos,
não ter mais doce de ocupação que se der fazer os outros felizes? Quais são as festas do mundo que poderíeis comparar a essas festas alegres, quando representaste da divindade, entregai a alegria e a esses pobres famílias que não conhecem da vida senão os vicissitudes e as amarguras. Quando vedes de súbito e esses semblantes descorados se iluminarem de esperança porque não tinha pão, e esses infelizes e suas crianças, ignorado que vive a sofrer, não, é sofrer, gritavam, choravam, e repetia estas palavras que penetrava como agudo punhal no coração materno. Eu tenho fome, ó, compreendei quanto são deliciosas as impressões daquele que vê renascer a alegria onde instante antes não via senão desespero. Compreendei quais são as vossas obrigações para com os vossos irmãos. Idem ao encontro do infortúnio, idem em socorro das misérias ocultas, sobretudo, porque são as mais dolorosas. Ides, meus bem amados, e lembrai-vos dessas palavras do Salvador. Quando vestides um desses pequenos, pensai que é a mim. Eu vou fazer. Cara, me tocou bastante essa leitura. Agora eu vou passar para Marcos Campos trazer o sentido teológico do que eu li, a beneficência, e Jesus é o mestre dos mestres. Fica à vontade, meu irmão. Primeiro, bom dia a todos e a todas. Bom dia. E como eu aprendi nesta casa, aos que estão encarnados e também aos desencarnados. Na verdade, a mim designado foi o tema livre. Não foi, seu Chico? Foi sim. Por isso que eu acabei de procurar dentro. Eu peço que apaga aí, Júnior, por favor. Deixa eu só retirar algo aqui. Isso. E eu gosto muito do autor deste livro, que tem 5 destinados ao estudo da mente de Jesus nessa coletânea, embora tenha outros, que é do psiquiatra Augusto Cury, do qual a gente vai tentar dissecar um pouco a obra dele e fazer um paralelo com a doutrina. Então, vamos começar. A primeira pergunta é: como anda minha saúde emocional? E aí eu coloquei minha, que é exatamente para você que lê, começar a fazer essa radiografia. Como anda a nossa mente? Ela tem muito vestígio que nos arrebaixa? Ou ela, claro que dificilmente está pronta a viver uma existência sem muitos desafetos, digamos assim? Augusto Cury, que é esse senhor, um dos mais lidos, se não mais lido, até ultrapassando Paulo Coelho, autor brasileiro, como eu disse, uma coletânea de 5, e Jesus, o maior educador da história, sendo o mestre dos mestres. E como base, eu peguei outro livro que eu considero dos melhores, que é 12 Semanas para Mudar uma Vida. A gente vai aplicá-los junto com a doutrina. E aí no livro, começa dizendo logo assim: analisemos nós quem tem alguns desses fatores. Primeiro, alguém aqui tem dor de cabeça frequente? Ele pede para a plateia, pode fazer assim. E eu acho que eu vou deixar a minha já assim direto, mão, viu?
Alguém aqui sente, vez ou outra, falta de ar? Alguém sente tontura, taquicardia, que é aceleramento do coração, nó na garganta? É o que eu disse, quando eu li pela primeira vez, eu já deixei meu braço assim. Alguém aqui tem aperto no peito? Acorda, ou durante o dia, Daniele, tem dores musculares? Alguém aqui tem prurido, ou seja, coceira, uma vez ou outra? Hipertensão quando está tenso? Alguém aqui tem diarreia quando está tenso? Aumenta o apetite, às vezes sem necessidade, come mais que o que deve? Diminuição de apetite, ou seja, o avesso, né? Excesso de suor, vontade de chorar, mãos frias e úmidas, queda de cabelo, eu vou adiantando, tá? Sofre por antecipação. Alguém tem esse sentimento aqui? De antecipar o negócio, vai correr no Natal, a gente já puxar para hoje? Tá bom. Ansiedade, né? Se sente rejeitado, fica irritado facilmente. E aí? Quem de nós aqui sabe lidar com pessoas lentas? Fulano, pega isso para mim, a pessoa não vem, dá vontade de você jogar ela em cima e trazer, arrastando tudo, né? Esquece das coisas facilmente. A chave, um objeto, não leva desaforo para casa. Alguém aprendeu isso desde criança? Tem gastrite, olha o nome da gastrite, ó. Nervosa. Quando fica irritado, dá logo aquela dor no estômago. Tem medo constante, ou seja, insegurança. E a partir daí a gente vai fazer essa análise do livro, como eu disse, junto com a doutrina. Primeira lei da qualidade de vida é ser autor da própria história. O que é que ele tenta nos encaminhar? A que sejamos capazes de reconhecer nossos limites, falhas, atitudes incoerentes, ter consciência de que o pior doente quem é? É aquele que nega a sua doença. Ou seja, se a gente se sente mal e não vai procurar um atendimento espiritual ou médico, a gente está indo contra essa lei da qualidade de vida. Ser capaz de não desistir da vida, mesmo diante das perdas, quer sejam quais forem, das dificuldades do dia a dia e também das decepções. Não se esconder atrás de um sorriso maquiado, posição social, conta bancária, capaz de ter domínio próprio, não ser controlado pelo ambiente, pelas circunstâncias e conflitos internos, e capaz de liderar a si mesmo antes de liderar o mundo de fora. Quando é que ele diz isso? Capaz de liderar a si mesmo. E aí o primeiro exemplo que eu trago, quando eu estava produzindo essa palestra, foi isso aqui. Vamos procurar, e eu quero modificar, vou trazer imagens para a gente poder relembrar como Jesus tinha domínio de si próprio. Quando ele foi questionado sobre a questão do vinho, e todos nós sabemos dessa passagem bíblica, que está lá, o primeiro desafio dele, transformar, e foi isso como o primeiro milagre, né? Transformar água em vinho. Quem de nós, diante de um obstáculo surpreendente e grande, é capaz de ter controle emocional e dizer, eu vou lá e resolvo? Muito pouca gente consegue assumir isso. E aí, Augusto Cury, fazendo essa perspectiva, ele diz o seguinte: pequenos momentos mudam grandes rotas. Às vezes, um simples gesto muda nosso dia para melhor ou para pior. Um desafeto, aqueles que eu coloquei no início, constavam lá do livro, uma irritabilidade fácil, você querer que o outro haja na aceleração da sua capacidade, e isso faz com que nossa rota seja mudada, não por coisas grandes, mas por coisas pequenas. A segunda lei da qualidade de vida é contemplar o belo. Será que Jesus fez isso? Será que ele contemplou o belo? Eu vou fazer o inverso. Antes de ler o que diz o psiquiatra, quando a gente olha para uma imagem dessa, nós temos a certeza ou não de que Jesus era um praticante de contemplação da natureza. E aí, ele se deliciava com o que seus olhos viam, com o que seu olfato sentia, os ouvidos
Enfim, ele era assim, porque ele era encantado pela beleza da criação. E às vezes nós não nos damos conta disso. Então, educar a emoção para fazer das pequenas coisas um espetáculo aos olhos, como descobrir o sabor da água, a brisa do rosto, o aroma das flores, o balançar das folhas, a orquestra do vento. Vai ver alguém que nasceu com problema de audição, que nem sequer um aparelho corrige, se escutar o cantar de um pássaro ou uma música que gosta. Nós gostamos, se nós não tivéssemos essa capacidade, quanta falta não nos faria. Aprender a ser rico sem ter grande soma de dinheiro, ser alegre mesmo sem grandes motivos. Isso aqui é um desafio enorme nos dias atuais, onde a gente vê a humanidade desfilando os seus apetrechos. Viver suavemente, ainda que sobrecarregado de responsabilidades. Outra coisa altamente difícil. Às vezes a gente está aqui na casa assistindo uma palestra, tomando um passe, mas o pensamento está lá em outro local. Exatamente por causa da sobrecarga do dia a dia. Abraçar as crianças, admirar as pessoas da terceira idade, ter agradáveis conversas com os amigos. Quem faz isso aqui, ó? Conversa com pessoas da terceira idade. Sem pretensão nenhuma. Eu não digo nem nossa família, mas alguém de longe da gente, para tentar entender quais são as experiências de vida, o que ele possui, que pode nos ensinar. E ver com os olhos do coração significa ser empático. Augusto propõe que ser feliz é sentir o sabor da água, a brisa do rosto, o cheiro da terra molhada, é extrair das pequenas coisas grandes emoções. Terceira lei, libertar a criatividade. E quando é que a gente faz isso? Fazendo coisas fora da agenda. Quando? Viajar, sair da mesmice. Sabe aquele tipo de coisa que a gente já sabe quando amanhece, os primeiros raios do sol, e a gente meio que já entende tudo que vai acontecer, talvez até minuto a minuto do dia, aí a gente dorme, aí acorda, e essa replicação do tempo não faz bem. A gente tem que fugir disso aqui para tentar adquirir saúde mental. Surpreender positivamente as pessoas que nos rodeiam, como? Com gestos não feitos no cotidiano. Ou seja, quando a gente chega e diz, será que se fulano fizesse isso para mim, eu gostaria? Sim. Se é assim, tenta fazer para outra, que certamente vai ser essa surpresa positivamente na vida dele. Superar a rotina, construir um oásis no deserto do tédio, porque a rotina traz isso mesmo, tédio, desânimo, às vezes até desarmonia. Elogiar quem amamos, penetrar no mundo deles, reconhecer seus sonhos, suas alegrias e temores, dançar a valsa da vida com a mente livre, arejar a emoção e encantar a si mesmo. Jesus fazia isso? Está aqui, ó. Quando é que ele liberta a criatividade? Quando ele vai lá no poço e diz à mulher que a água que ela vai beber é uma água diferente. Não é uma água material, mas uma água espiritual. E isso ele fazia. Ele tentava mudar aquela rotina que já estava pronta, que já estava sem graça, sem lógica. E ele era autor da história quando ele fazia o improvável. Nossos maiores inimigos estão dentro. Psiquiatria comprova que se a gente não é capaz de enfrentá-los com toques de gestão autoritária mesmo, dizer eu não aceito esse tipo de pensamento negativista, não é isso que me domina, e aí tem até uma técnica dele que é chamada técnica do DCD, duvidar, criticar e determinar que isso não exerce comando sobre nós, a gente sim, treinando, praticando, pode ter uma vida melhor. Alguém tem um sono de qualidade aqui? Alguém dorme bem? E se não dorme bem, vamos olhar. Dormiu o suficiente para repor energia física e psíquica gasta no dia anterior. Desperta descansado e motivado para enfrentar o estresse e os desafios. Está tranquilo para tomar decisões não precipitadas, fazer as pazes com a cama. Não se atormentar com pesadelos e sonhos desgastantes, que às vezes esse sonho
é capaz de nos perturbar por dias, a gente ancorando o nosso pensamento nele. E não levar problemas e conflitos sociais e profissionais para a cama. Se alguém aqui vai dormir e ao fechar os olhos, cabeça no travesseiro, fica mapeando tudo que foi feito no dia e pega só as toxinas emocionais, ou traz um desafeto, ou recente, ou do passado, para dormir com vocês, isso grava no nosso subconsciente e vai deprimir nossa vida. Isso vai fazer com que, pela lei do pensamento, a gente possa sintonizar com ele. E como Jesus fez? Jesus era um professor da tranquilidade e da passividade? Sim. Quando a gente vai lá, e vê que naquele momento de tempestade, enquanto todos os seus apóstolos estavam ali, temerosos pela morte, o que é que Jesus fazia? Dormia. Ele foi acordado porque a mansidão e a fé que ele tinha era capaz de rebaixar a frequência de desarmonia, de desarranjo e fazer com que tudo pudesse ter passividade. Os problemas, segundo a psiquiatria, nunca vão desaparecer, mesmo na mais bela existência. Problemas existem para serem resolvidos e não nos ou perturbar-nos. A gente tem que encará-los de frente. Lei da qualidade de vida, gerenciar pensamento. Essa aqui é outra, que inclusive será a próxima, seu Chico, que eu vou fazer, né? Capacitar o eu. O eu significa cada um de nós. Que representa a nossa capacidade consciente de decidir ser autor principal no teatro da nossa mente. Ou seja, não ser um papel coadjuvante. Sair da plateia e assumir os nossos pensamentos. Ser livre para pensar e não escravo dos pensamentos. Ter uma mente relaxada, tranquila, com pensamentos não agitados. Exercer domínio sobre os pensamentos que produzem transtornos psíquicos. Não gravitar em torno de problemas do passado nem do futuro. Se eu faço isso aqui no passado, nome disso depressão. Se eu faço no futuro, nome disso ansiedade. E aí, quando Jesus teve que gerenciar, ter controle dos pensamentos, quando ele foi acusado de forma indevida, e mesmo assim ele não deu respostas feitas, frases imediatas, ele apenas deixou que as toxinas emocionais daqueles que o condenavam viessem à tona. Porque quando alguém fala, segundo a psicologia freudiana, fala muito mais dele do que do outro. Se alguém for lhe contar alguma coisa de outra pessoa, entenda, ele está falando mais dela do que da outra. E aí, Augusto Cury tem essa frase que eu acho muito bacana. Por trás de toda pessoa, toda que fere, tem quem? Uma pessoa ferida. Ah, Marcos, quer dizer que aquela pessoa que eu não fiz nada com ela, que ela destilou seu veneno contra mim? Mas aí, seu Chico, aqui na casa, participando de reuniões, eu inventei de pegar isso aqui e adaptar a essa outra frase, que diz o seguinte: por trás de todo espírito que fere, aquele obsessor, aquele que vem aqui para dar recados, aquele que não perdoa, tem quem? Um espírito que foi ferido. Isso é o ponto culminante de qualquer reunião mediúnica das quais eu já participei, a gente percebe isso, né? Administrar a emoção, submeter a emoção ao controle do eu, ou seja, quando eu posso me dominar, ao governo da sabedoria, ter inteligência, ser livre para sentir, mas não prisioneiro dos sentimentos. Ou seja, se alguém lhe fez, eu repito sempre isso, algum mal, deixe o mal feito com a pessoa. Procure perdoar, saia de perto. Eu estava vendo outro de uma palestra do Rossandro, também do Haroldo Dutra, e eles diziam o seguinte: se mesmo dentro de sua casa, você tiver algum parente seu, familiar de primeiro, segundo ou terceiro grau, que você e ele tiveram algum desacordo, e que vocês não se gostam, primeiro ponto, perdoe. O segundo, não se obrigue a conviver com ele pelas questões da sociedade. Deixe que cada um carregue, como diz o dito, a sua própria cruz. Se é assim que essa pessoa quer viver,
ela não quer se reconciliar, não tem problema. Divaldo já disse, não faça mal nenhum. Se você for o agressor, é o pior. Se for agredido, esqueça. Então que a gente procure praticar. Dá um choque de lucidez ou inteligência nos medos, angústia, ansiedade, humor triste, agressividade e impulsividade. Desenvolver mansidão, a tranquilidade e a tolerância. Reciclar as emoções que bloqueiam a inteligência e nos fazem reagir sem pensar. Nós somos muito reativos. Altamente, é tipo aquela história, bateu, levou. A gente aprende desde criança. Não leva desaforo para casa. Isso é uma das mais insanas e burras atitudes que a gente aprende. Agora, como a gente aprende o certo, é não botar em prática. Eu já fui testado, eu vou dar aqui um exemplo, porque na sala agora há pouco foi pedido para que a gente fale também da gente. Eu vivi uma situação em que uma pessoa, ao meio de pelo menos umas 200 pessoas, exerceu um desaforo comigo de forma desnecessária. Os que estavam com ele, inclusive parentes dele, tentaram acalmar essa criatura porque ela estava fora, entre aspas, de si, e apenas eu fiquei em silêncio. Mas não porque eu sou santo, é porque quando a gente aprende a administrar, a gente tem que praticar. Isso não quer dizer que de outra situação em que eu for testado, eu vou lá reagir do mesmo jeito, porque nós somos altamente reativos. Jesus fez isso, olha aqui, ó. Quando ele foi pressionado pelos fariseus a escolher duas opções. Ele não foi estimulado a dizer o que ele queria. Foi estimulado a perguntar: essa mulher que traiu, que está em flagrante adultério, ela deve ser apedrejada, sim ou não? Se sim, ele estava a favor das leis da época e tudo que ele havia dito contra aquilo que estava sendo pregado vai ser jogado de água abaixo. Se não, ele estava absolvendo uma mulher que estava contra as leis. Mas a sabedoria não se constrói do dia para a noite. Vem com o tempo. E Jesus, como era mestre nisso, por isso o mestre dos mestres, enquanto todos aqui estavam com suas pedras a atirarem, a maior pedra que carregava era cada um deles. O que foi que Jesus fez? Isso aqui, ó. O silêncio é a oração dos sábios. No momento de maior dificuldade, silenciemos, para que a gente dê a resposta certa. E foi dada como um tiro certeiro, como uma flecha que procura o seu alvo. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E nenhum teve coragem de atirar, porque todos que estavam querendo julgar eram algozes, tinham praticado algo talvez muito maior. Sétima lei, ou a arte de ouvir. Quem aqui escuta, tem a capacidade de escutar outra pessoa pelo tempo que for necessário? Quase nenhum de nós. Sejamos honestos. Eu respondi rápido por isso. Porque a arte de ouvir é a arte de esvaziar para ouvir o que os outros têm para dizer. A capacidade de se colocar no outro. A psicologia chama isso de altruísmo. E perceber suas dores e necessidades sociais, penetrar no coração psíquico e desvendar as causas da agressividade, timidez, angústia e comportamentos estranhos, interpretar o que as palavras não dizem e o que as imagens não revelam, ter a sensibilidade para respeitar as lágrimas visíveis e perceber as que nunca foram choradas. Ou seja, ouvir é muito mais importante do que falar. Porque a gente, além de aprender, a gente compreende mais as necessidades do outro. Jesus fez isso, como eu disse, fui buscar resposta no Evangelho para isso. E aqui está, ó, ouvindo esses doutores da lei. Marcos, existem esses doutores da lei hoje? Claro que tem. Se você quiser aí mentalizar, não. Você sabe que eles estão por aí. Os grandes certeiros, que se você não estiver na igreja dele, você está condenado ao inferno. Sabe? Que se você falar de espiritismo, você já tem que ser tirado de lado, porque os doutores, eles estão em todas as partes como víboras, e que Jesus sabia escutar, para que quando fosse falar, pudesse atingi-los de forma cirúrgica.
Uma pessoa inteligente aprende com os seus erros. Uma pessoa sábia aprende com os erros dos outros. É a mensagem de Augusto Cury. Já está me caminhando para as últimas, tá? Lei da qualidade de vida, a arte de dialogar. São duas coisas diferentes. Ouvir e saber dialogar. Porque só ouvir não é o bastante. Se for necessário você puder, como um psicólogo, ser um terapeuta de outra pessoa para poder ajudá-lo a sair da situação em que se encontra, aqui vão algumas dicas. A arte de falar de si mesmo, ou seja, irmão, o que está acontecendo com você já aconteceu comigo. A gente pode sair junto dessa situação se a gente for por aqui. Então é um diálogo construtivo. O diálogo com a solidão, aquele momento em que a gente fica ali sozinho. Com os homens acontece muito mais, né, Dani? Marcos, o que é que tu está pensando? Ixi, tanta coisa, quando a gente silencia. Então pensar é um poder grande. E aí a gente tem que administrar a emoção para não pensar de forma desqualificada. Terceiro item, revelar os segredos do coração. Não ter vergonha de nossas falhas, nem medo dos nossos fracassos. Ser transparente, não simular os sentimentos e as intenções. Se você está sentindo alguma coisa e tiver alguém que você possa falar sobre isso, mas que possa ajudar. Não adianta ser qualquer um de conselheiro. Isso não cai muito bem. A gente tem que ter a expertise de saber quem são as pessoas que a gente pode falar sobre a gente. Respeitar os limites e os conflitos dos outros, não dar respostas superficiais. Jesus fez isso aqui. Está aí, ó. No Sermão da Montanha, a gente percebe, mesmo sendo uma cena de um filme, provavelmente os olhares fossem daí para mais. Olha os olhares das pessoas, ó, tentando compreender. Aqui não tinha fome de 2, 3 horas da tarde sem almoçar. Aqui não tinha perturbações, porque tudo estava sintonizado como uma senha de Wi-Fi. O único que estava mediando o diálogo. Marcos mediando, sim, porque ele estava dialogando sem precisar saber ouvir cada um das necessidades de cada um. Por isso, o diálogo produtivo. E a ciência vai lá e diz: educar é semear com sabedoria e colher com paciência. Não adianta você achar que vai vir aqui para casa, espírita, tem um problema ou outro, e de repente eu vou lá, assisto uma palestra, tomo um passe, vou para casa e estou bem. Não é assim. Tomara que funcione para algumas pessoas, mas para a grande maioria não é, porque a gente precisa de muito mais. A gente precisa limpar nosso lixo emocional e espiritual para que a gente possa produzir uma vida melhor. A mesa redonda do eu significa um debate lúcido, aberto e silencioso que o eu faz com o seu próprio ser. Uma reunião com a nossa própria história. Quem aqui, sejamos sinceros, às vezes pratica essa mesa redonda do eu? Como eu disse, tipo ficar sozinho. Eu li muito isso com a psicóloga Louise Hay, uma americana, e ela disse, Rita, que uma das maiores terapias que existe é a gente olhar para o espelho e ficar jogando palavras para aquele reflexo do espelho, que é o nosso. Marcos, eu te amo. Marcos, eu te amo. Marcos, eu te amo muito. Essas palavras ditas e vistas com os olhos na imagem, ela tende a introjetar no nosso subconsciente e transformar isso em amor próprio, e não em querer praticar suicídio, agressividade, maltrato com os outros e com a gente mesmo. Esse diálogo ele é fundamental. Quem puder fazer, teste. Fique no espelho. Ah, Marcos, feche o banheiro, vai lá no banheiro. Quando estiver escovando os dentes, serve também. Eu faço isso vez ou outra. Dizer que se ama, que gosta de você. Porque quando a gente não tem amor próprio, a gente reflete no dia a dia nas pessoas. Geralmente com quem mais convive com a gente. E aí causa bastante desarmonia.
uma reunião com nossa própria história, uma intervenção direta com traumas e conflitos. Isso aqui é o que eu já acabei de explanar. E Jesus fez a mesa redonda do eu para não cair nas armadilhas. Acho que todos já conhecem essa imagem, né? Quando ele está lá no deserto, e aqui está a figura do demônio que está tentando um homem que há 40 dias está sem comida, como é ensinado, sem bebida, mas ele está testando, não é o estômago, não é a dor física, é a condição emocional de suportar a outra pessoa que eu amo tanto, mas que disse isso. Mas que se você ancorar o seu pensamento negativo apenas no insight que ela disse, você acaba produzindo males que você vai levar tempos para tentar resgatar. E essa capacidade de dizer não, aquilo que você já sabe que não dá certo, as companhias, ao pensamento negativo, aos comandos da sociedade que querem projetar em nós um ser do jeito que eles querem. Ninguém é digno de um oásis se não aprender a atravessar os seus desertos. 10ª lei, ser um empreendedor, ou seja, criar oportunidades e não esperar que elas apareçam. Essa está servindo muito para mim, né, Dani? Sonhar grandes sonhos e construir metas para transformá-los em sonhos em realidade. Aprender a usar os fracassos, isso é bacana, como pilares das grandes vitórias. Usar as perdas como plataforma dos melhores ganhos. Usar a fragilidade como nutriente da sabedoria. Saber começar tudo de novo tantas vezes quantas forem necessárias. Aqui tem gente que é especialista, né? Mas tem que ser. A persistência é que faz a coisa andar. A persistência é que faz o concurseiro passar na prova. A persistência é o que faz a cabeleireira, como Dácila está aqui, se pegar os primeiros cabelos que ela cortou, que pintou, e comparar com os de outros, é exatamente colocar isso em prática que faz ela ser a grande cabeleireira que é hoje. A gente persistir em ser bom, porque a gente é tocado a ser, entre aspas, ruim quase todo dia. E ser bom demora, exige muito da gente. E, quinto e último, acreditar na vida e nunca desistir dela. Quem não tiver, claro que tem problema, minha gente. A gente está num planeta de provas e expiações que eu torço tanto. Eu estava conversando com o Dácila e com a Alana no domingo, né? Que as aparições que a gente acredita que venham logo para tentar antecipar esse processo de regeneração. Porque se esperar pelo homem, a gente está aí olhando para uma guerra que pode se tornar uma hecatombe mundial. Exatamente por o homem não ser um empreendedor da emoção. Olhar o outro como inimigo. Não ter a percepção de um olhar desse ser capaz de flechar o coração e tirar a pessoa da situação, da mazela psíquica que ela vive. Quer seja emocional, física, tudo que deprime. Mas esse olhar de acolhimento haverá de fazer transformações importantes. Portanto, segundo a psiquiatria e a psicologia, aprenda a amar sem esperar muito dos outros. Ah, mas Jesus disse desse jeito. Disso é melhor. Ama e acabou, se esquece. Porque se você for esperar, você está perdendo tempo. 11ª, inteligência espiritual. Essa aqui é o que falta a quase 100% da população. Ter consciência de que a vida é uma grande pergunta em busca de uma grande resposta. Procurar o sentido da vida e a razão para a vivência. Ter consciência da temporalidade da existência. Tem gente que vive aqui no planeta Terra como se não fosse morrer nunca. Aí faz todo tipo de atrocidade, todo tipo de coisa equivocada. Mas, quem sabe, né? Ela haverá de entender que não é assim. Procurar entender, independente da religião e de acordo com nossa cultura, os mistérios da vida, os segredos do autor da existência, Deus. Investigar respostas para as perguntas que a ciência não tem como responder. Quem somos? Para onde vamos? O fim é o começo ou o começo é o fim? Pelo menos
na doutrina, isso aqui é esclarecido muito bem para nós. Descobrir esperança na desolação, conforto na tribulação, coragem nas perdas, sabedoria no caos. Isso é difícil, mas é a inteligência espiritual que propõe a ideia do reencontro. A gente vai um dia, se alguém entra e mergulha no processo depressivo porque está em luto por alguém, a doutrina ajuda a compreender que o reencontro é possível, tanto ainda quando a gente estiver aqui, quanto quando a gente for para lá. E o que é dito? Que Jesus, usando de sua inteligência espiritual, foi o professor maior, o exemplo a seguirmos, o instrutor pragmático. É aqui onde ele escolhe 12. Aqui não tinha nenhum com inteligência emocional, não tinha nenhum com inteligência espiritual. Aqui eram pessoas rudes, só tinha, se eu não me engano, um deles que tinha o domínio da escrita. O resto, ou seja, ele tinha que pegar o bagaço do resto para tentar fazer com que eles fossem professores. Por exemplo, quando chega um pai e diz: meu filho está possesso, aí Jesus pergunta, indaga aos apóstolos: e por que vocês não... Não, a gente já tentou, mas a nossa fé. Ou seja, eles estavam vendo Jesus praticar a fé todo dia. Eu até disse a minha esposa outro dia, eu acho que a gente tem mais fé do que eles na época, porque a gente está mais de 2000 anos aqui, escutando essa história e tentando botar em prática e acreditando que é real. E quem viveu lá, às vezes, como o exemplo que eu dei, não teve a força necessária para executar. E aí, Augusto Cury diz: ninguém ou nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar-nos grandes pequenos. Jesus lavou o pé de gente, Jesus ajudou as pessoas a ter a capacidade de enxergar o outro nas suas dores. Jesus curou os outros, dizendo que a cura não era pela fé, ou seja, foi o grande professor. E aí, ele faz um convite à saúde emocional que está lá, inscrito: bem-aventurados os humildes de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Os mansos herdarão a terra. A justiça será fartada àqueles que procurarem. Os misericordiosos terão misericórdia. Aqueles que limparem o seu coração terão a capacidade de ver. Olha que proposta. Cara, difícil aos nossos olhos e entendimentos. Bem-aventurados aqueles que são pacificadores, serão chamados filhos de Deus. E aqueles que são perseguidos, porque deles é o reino de Deus. Ou seja, a escolha é moral, pessoal e intransferível. Não adianta você dizer que o outro perdoa. Quem tem que perdoar é você. E o outro utilize do livre-arbítrio para isso. E o convite é diário para a mudança. Bom, aqui é onde chega a outra parte, para a gente se encaminhar para o final, que eu não vou falar absolutamente nada para vocês, apenas ouçam o que vai aparecer aí, e à medida que isso acontecer, vocês vão refletindo. Por isso que eu coloquei para reflexão em silêncio. Tá bom? Vamos lá então. Tá chorando porque se você que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse
lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vão levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, cuide de você. Levanta, muita gente que te ama. Deus mandou. Pois é, pessoal. Foi boa apresentação, boas colocações entre a matéria e o espírito, que nos trouxe hoje o grande ensinamento. Jesus é o mestre dos mestres. Nos coloca em cada um de nós a superioridade para nos seguir na nossa caminhada. E eu vou pedir a Marcos Ponte para fazer a prece final. Eu peço que quem desejar possa fechar seus olhos. Eu, quando vinha hoje para cá, fiz o Evangelho e aleatoriamente abri, e foi exatamente na parábola da semeadura. E eu gostaria que quem pudesse tirar um pouco do que dito aqui foi, do que ensinado por Jesus foi, que a gente coloque em prática. Quando o professor ensina e passa um dever, para que o aluno, ao sair da escola, faça, o importante é que, quando a gente se depare com o exercício na prática, a gente possa executá-lo. Aqui é mais um pedido. Que na nossa fragilidade humana a gente possa encontrar força no desespero, paz na agonia e a presença de Jesus em nossas vidas. Que a gente possa se lembrar das imagens que passaram aqui e que a gente entenda que, por mais difícil que seja a situação, existe alguém que está a nos acolher, que não está longe, que está próximo a gente, que apenas pede para a gente segui-lo. Foi por isso que a última imagem ela foi mais demorada, reflexiva, e a música veio para que nos provoque emocionalmente, a que a gente mude a personalidade atrasada que a gente tinha em relação a quaisquer das leis que aqui foram colocadas, para que a gente saia daqui mais equilibrado, moral, espiritual e como pessoa. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, estamos aqui, né? Agora eu pergunto, todos estão vendo, né, essa caixa, véspera de Natal, a luzinha piscando. Vamos fazer um Natal feliz? Vamos trazer um pouquinho do que temos, o que sobra, e fazer aquele esforço de pedir também, fazer uma grande rede de colaboração, para fazer um Natal feliz na casa daquele que tem mais necessidade. Somos tão diferentes, pensamento,
mentalmente, né? E o próximo domingo o palestrante vai ser Chico Martins e o tema Boa Vontade. Um abraço a todos, que todos tenham um bom domingo, em família, em oração.